louvamos pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos neste momento louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos neste momento convidar uma de nossas irmãs para louvar a Deus com o hino da harpa cristã. Vamos convidar a irmã Belinha. Irmã Belinha, venha louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. É um hino em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Irmão, nós vamos louvar o Senhor com o hino 7. E toda a igreja pode nos acompanhar. Hino 7. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cura, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido eu sou de azeite, sou curada enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus eterna, glória, demos-lhe louvor. Glória e cântico e rosana dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cadê o irmão? Pega aqui. Irmãos, ficamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Lição de número 12, 21 de junho de 2020. Conduta do crente em relação à família. Vamos todos, em uma só voz, recitar o tema da lição de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. É da mesma forma metódica. Vamos lá? 1, 2 e 3. Texto áureo. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois numa carne. Efésios 5:31. Todos. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Verdade prática. Leitura diária. Segunda, Gênesis 2:24. Terça, Efésios 5:23. Quarta, Efésios 5:25. Quinta, Gálatas 5:13. Sexta, Lucas 2:51. Sábado, Efésios 6:3. Graças a Deus. Oremos com o nosso pastor e em seguida Jefferson estará com a palavra em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor para todos. Eterno Deus e Pai, pedimos a Tua graça e a orientação do Teu Espírito Santo nesta manhã, ao ouvirmos a Tua palavra. Usa Teu filho, irmão Jefferson, que estará trazendo a lição bíblica para a nossa edificação espiritual. Abençoa cada família aqui presente, as famílias cristãs. Toma nas Tuas mãos, cuida, blinda com o Teu sangue, com a Tua graça e com a proteção divina. Tudo te rogamos e agradecemos no sagrado nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Com o professor ministrando, o professor tem 30 minutos para ministrar. Certamente ele estudou a lição e vai dar a lição em 30 minutos. São 8h20. Vamos ouvir até 8h50 com o professor irmão Jefferson. Deus abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Vou tirar aqui a máscara, me permita, porque fica ruim até a dicção e o entendimento. Bem, nós ficamos para trazer um pouco o resumo do tema de hoje, a conduta do crente em relação à família. Queria só expressar que ontem seria o nosso 4º encontro de casais, que era a data prevista. No dia 19, a sexta-feira, seria a palestra com um tema já especificado, as 4 estações do casamento, e sábado seria a confraternização. Mas mediante a situação que o Brasil se encontra, toda a programação que tenha muitas pessoas foi postergado, né? Foi proibido, segundo as leis da vigilância sanitária, para nós não sermos prejudicados, amém? Mas vamos fazer, não sei como, está postergado, sem data,
né, até o final do ano, pode ser que a gente faça pelo menos algo simples, né, mas pelo menos juntar as famílias. Assim vai ser dentro da vontade do Senhor. Amém? Então, nessa leitura, onde nós vamos estudar, tem 3 pontos interessantes. A conduta do crente, que é o papel do esposo dentro do lar. Nós temos também a conduta, né, da crente, da serva, dentro do lar. E também a conduta dos filhos. Então, são 3 temas importantes, muitos leram, e isso a gente já vem batendo na tecla, como comportar cada um, mas o tema é promissor, o tema, ele nos traz um alerta, não é desconhecido de todos, nós já sabemos que essas leituras, elas já vêm sendo tratadas há muito tempo, nós estamos numa geração que a gente não pode perder o foco, que é Cristo, que é a salvação, e cabe a nós, enquanto pais, dar essa orientação necessária, né? Quer dizer que isso vai dar como ponto crucial, que a família é um projeto de Deus. Deus, ele projetou a família, Deus criou a família, Deus instituiu a família. Assim como tem várias outras instituições, como a escola, como a igreja, como os clubes, como outros movimentos, sindicatos, mas a família foi projetada do coração do Senhor, para que aqui na terra crescesse, multiplicasse e levasse o seu entendimento, a sua vontade aqui na terra, que é justamente a aproximação do ser humano a Deus e garantir a vida eterna. Entretanto, o Senhor, ele colocou alguns tópicos, algumas condições para a questão da família. Primeiro, a família, ela tem que ser monogâmico, ou seja, o homem casa apenas com a mulher e a mulher apenas com o homem. Existem sociedades aí que mulheres ou homens têm várias pessoas que convivem. Está um projeto, assistindo ontem um vídeo, um casal no Ceará, ele entrou na justiça, um cidadão entrou na justiça para garantir o casamento dele com 2 mulheres, que é o casamento, se me falha a memória, quem pode me dizer, o casamento bigamia, né? Então ele entrou na justiça, o processo tá rolando aí. E existem vários outros casamentos desta forma, sem ainda o aval da justiça do homem e também de Deus. Deus nunca vai conceder uma autorização desta forma, porque senão cai por terra o projeto dele. O outro passo é heterogênico, que é o heterossexual, que é o homem que casa com a mulher casa com o homem, para poder haver a multiplicação, para poder haver o crescimento. Dificilmente 2 homens e 2 mulheres poderá crescer e multiplicar, a não ser se houver adoção. Mesmo fazendo adoção de crianças, o casal, ele vai precisar de alguém que tenha o filho para fazer doação. Mas eles 2, uma vez eu conversando com um rapaz sobre esse assunto, e disse para ele: imagine se você, ou um grupo de 50 casais de homens, ou 50 dupla, né, de mulheres, fosse para uma ilha deserta, e depois de 50 anos iriam retornar, para saber como é que estaria a situação. O que você acharia? Ele disse que teria, né, exterminado, porque muitos iriam morrer e não teria filhos para dar continuidade no projeto. Então, é justamente isso daí, porque Deus, ele não concorda, Deus, ele não aceita. E a nossa Constituição Federal também deixa bem claro que existe o macho e a fêmea, o masculino e o feminino. E o outro é indissolúvel, né? Para o Senhor, somente quando a morte o separe. Mas já existem alguns outros
alguns outros casos da separação, como a questão do adultério, como a questão das brigas constantes, onde a mulher apanha demais. E a gente vai ver lá na frente as situações de algumas sociedades que ainda a mulher é escravizada. Ainda a mulher é apenas um objeto, né, de prazer sexual. No primeiro tópico, onde fala que a conduta do crente em relação ao marido. Qual é o papel do marido? Como líder maior. O homem tem que ter esse entendimento que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Para isso, esse entendimento leva muitas pessoas a questionar, porque o próprio Deus diz que nós temos livre-arbítrio. A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que nós somos livres para pensar, para falar. Mediante esses dois pontos, cria-se o movimento feminista no Brasil, aonde a mulher, ela começa a dizer que ela manda no seu corpo. Ela pode muito bem dizer, eu engravido e depois mando tirar o filho. Então, o movimento feminista é a favor do aborto. O movimento feminista também é a favor da legalização das drogas. Esse movimento, ele descaracteriza toda a vontade que Deus instituiu dentro de uma família. Uma vez eu perguntei para uma jovem que é a favor do aborto, que por exemplo, se ela fosse estuprada e etc, ela disse que mataria, né, a criança. Eu perguntei para ela, quando você chegar em casa, você chega perto da sua mãe e diz assim, mamãe, eu gostaria de ter sido abortada, porque eu sou a favor do aborto, e me traga a resposta na próxima aula. E a resposta dela foi o seguinte, que a mãe jamais iria fazer isso. A mãe jamais iria fazer isso. Logo porque a mãe, ela era uma mãe solteira, que teve vários filhos, mas ela criou seus filhos sozinho, não deu nenhum. Hoje os filhos são formados, tem médico, tem advogado, mas teve teve Deus aí ao seu lado. Deus deu forças para ela cuidar dos seus filhos. Então, se a gente observa que não existe nenhum casamento perfeito, não existe. Se for pautar qual é o casamento perfeito, a gente termina pecando. Mas existem bons casamentos, existem bons relacionamentos. Eu não estou aqui dizendo que um casal não tem uma pequena discussão, um pequeno desentendimento, mas precisa a razão ser maior, o bom senso, ceder. Casamento tem que ceder, tanto o homem cede, quanto a mulher também cede, para que trilhe juntos um bom relacionamento, porque nós, enquanto pais, somos uma espécie de espelho para os filhos. Os filhos observam a gente, a nossa forma de sentar, de vestir, de caminhar, de falar, de se relacionar. Os filhos, eles terminam pegando, levando o nosso comportamento aonde quer que ele esteja. Então nós temos que ter esse cuidado. Entretanto, o marido, além de liderar, ele deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Quando fala-se de amor, apenas uma palavrinha, mas que ela retrata um conjunto, de fatores para amar, que é o respeito, que é o cuidado, que é o ceder, que é o ouvir, que é o dialogar. Então, o amor é apenas uma palavrinha, mas que abre um leque de outras situações para poder se ter um bom relacionamento. Porque, na realidade, quando a gente estuda filosofia, os grandes filósofos falam que o homem usa a razão e a mulher usa o coração, é o sentimento. É por isso que dentro de uma casa tem a razão e o coração. Não pode dentro de uma casa ter os dois mandando, ser os dois, de certa forma, dominadores. E isso o casamento termina se destruindo. Nessa perspectiva, quando Deus fez o homem,
do barro deu o sopro da vida, depois deu um sono profundo, tirou-se uma costela, né, de Adão e colocou a mulher, para ser a sua auxiliadora, sua companheira. Deus não tirou a mulher da cabeça para ficar acima do homem, e nem também tirou abaixo dos pés do homem para ficar abaixo dele. Tirou do lado para andar os dois juntos, tendo o mesmo entendimento. Amém? Estão me entendendo? Estou falando rápido por causa do tempo ali, olhando para ele ali. Então, o cuidado do marido e da esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É aí que entra uma outra palavra importante, que é altruísmo. É se colocar no lugar do outro. Às vezes a mulher tem o seu momento de tristeza, como o homem tem seu momento de tristeza dentro de casa. São aquelas preocupações do dia a dia, de manter a família, de cuidar dos filhos, problema de trabalho na escola, às vezes até um problema que é cometido em relação à saúde. E nesse momento cabe um se colocar no lugar do outro, um amar o outro, porque nós não estamos aqui falando de defeito, todos nós temos defeito. A própria Bíblia coloca que quem não tem defeito atira a primeira pedra, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Eu tenho uns defeitos, claro que esses defeitos a gente tem que observar que as qualidades superam os defeitos. Se a gente olhar para o nosso cônjuge, está aqui a minha esposa, eu vejo que ela tem defeito, mas também tem várias virtudes, várias qualidades, e eu tenho que saber lidar com os defeitos dela. Da mesma forma, ela tem que ter esse entendimento. Amém? Então, essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, né? O homem, ele não pode cuidar da mulher apenas no comprar o material, né? Um carro, uma moto, uma bicicleta, uma roupa, um calçado, né? Construir uma casa, só comprar para ter um material para ficar vendo. E isso também faz parte da própria necessidade do ser humano. Mas, a igual modo, o afeto, a consideração, a honra, que é o respeito, o cuidado, são interessantíssimos a gente ficar pautando nesse tópico. O que adianta ter vários bens, comprar vários bens para ver, para mostrar, e dentro do lar está faltando o afeto, aquele carinho, aquele cuidado, aquele diálogo, aquele momento prazeroso entre o casal, de voltar, de certa forma, o tempo do namoro, o tempo do noivado, no dia do casamento, que são esses momentos afetuosos, carinhosos, que também não pode deixar de existir dentro do lar, e especificamente entre o cônjuge. Tal demonstração de amor deve ser sincera, e o texto aqui ele coloca, tem que ser demonstrado também. Se for demonstrado em público, também tem que ser demonstrado no particular. Às vezes é demonstrado numa palavra, numa frase: meu amor, eu te amo, meu bem, você é as meninas dos meus olhos. Mas quando chega em casa, cadê a menina dos olhos? Cadê a menina dos olhos? Quando casa é a lua de mel. Aí o mel já se foi, só está a lua, tem que ter o mel também. O mel para adoçar o casamento. Não adianta a gente demonstrar o nosso afeto pelo nosso cônjuge somente no público, somente no púlpito, porque é no próximo, dentro de casa, que vai demonstrar esse afeto carinhoso. Então, ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa, né, com um verdadeiro altruísmo. É se colocar no lugar do outro. A mulher, ela passa por um período mensal que tem muito homem que despreza, que não considera, que é justamente o período menstrual. Tem mulher que fica indelicada, tem mulher que fica raivosa, mulher que fica zangada, né?
E às vezes o homem chega em casa, não está feito o que ele gostaria, mas ela está passando por aquele período que dá colo, tem mulher que desmaia, sente dor de cabeça, são vários sintomas. Então o homem ele tem que se colocar e entender essa situação. Ou então ele peça para Deus: Senhor, coloca aqui para mim saber se é bom, para me passar pelo que a mulher está passando. Não é possível. Tem que entender a mulher, o homem ele tem que entender a mulher. A mulher, além de ser um sexo frágil, assim, bem colocado, mas ela tem a opinião própria também. Ela tem o seu desejo também, ela tem a sua forma de pensar. Então, nós, enquanto homem, temos que colocar adiante, se colocar no lugar dela, para entender esse sexo. É por isso que Deus nos fez o casamento, nos colocou dentro de uma casa, porque enquanto no namoro, enquanto no noivado, é tudo bonitinho. Depois que casa, pai vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem um ditado popular que diz assim: se você ultrapassou os 7 anos, você vai viver muito tempo, porque existe a crise dos 7 anos, assim que o povo lá fora coloca, é a crise dos 7 anos, quando você ultrapassar, você vai viver muito, e aí tem que controlar os ciúmes, a dominação, somente colocar a sua opinião, e a sua opinião tem que prevalecer em cima. Então tudo isso tem que ter um diálogo, tem que ceder, relacionamento, e cabe a nós homens, né? Nós homens, muitas das vezes, nós colocamos a nossa opinião, não queremos ceder, é desse jeito e acabou, porque eu sou um macho, eu sou líder, quem manda na minha casa aqui sou eu. E aí tem que ter cuidado, não é porque você está você é o homem, manda, não, você não está mais só, você não está mais só. Aí a mulher, com a sua sabedoria, com a sua calma, com a sua destreza, ela chega perto do seu marido e ela consegue. Agora, se ela bater de frente, querer falar mais alto, a confusão é generalizada. É generalizada. Então a mulher, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, e a mulher tola destrói. Não é? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que trabalham, muitas delas têm mais formação, muitas delas ganham até mais do que o marido, e algumas querem se achar. Não, quem coloca mais aqui sou eu que tenho mais estudo, e não é assim. A humildade, a simplicidade também tem que fazer parte desse entendimento, desse relacionamento. A conduta da crente como esposa. Existe o texto da questão da submissão. Isso é muito, muito discutido, a questão da submissão. Existe dentro do Aurélio, do dicionário Aurélio, que submissão é alguém mandar no outro e pronto. Teologicamente falando, a submissão é ceder por amor. A gente cede por amor. Então, como está escrito, bem no início, o conceito de submissão, que diz assim: da esposa a seu marido, dos filhos a seus pais, dos servos a seus senhores. No caso da esposa, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Como a igreja está sujeita a Cristo. Não significa dizer que essa submissão, você tem que ser escrava, mulher. Você não é escrava do seu marido. Você cede por amor. Agora você também tem que ter o entendimento, o discernimento, que você não é escrava e que você não é um saco de batata para ser levantado todo tempo a pancada. E você pode até dizer: olha, eu sou submissa, mas não sou propriedade sua. Eu não sou propriedade sua, eu pertenço a Deus. Diferente da cultura judaica, da cultura grega, que na cultura judaica a mulher ocupava uma posição secundária, e era parte de propriedade de um homem. Ele que mandava, ele que determinava, e até vendia. Quando não dava mais para suprir as suas necessidades, o homem fazia o quê? Ele vendia. Na cultura grega, as mulheres eram tratadas como inferiores, e as esposas eram escravizadas.
Existem ainda algumas culturas que a mulher não pode mostrar o rosto, que a mulher não pode mostrar as pernas, que a mulher não pode mostrar a cabeça, é só a parte dos olhos. Isso que faz parte da cultura. Há muito tempo atrás, a mulher não aqui no Brasil, a mulher não trabalhava, a mulher não estudava, a mulher ela não tinha direito a nada, nem o voto. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, as mulheres passaram a ter o direito de trabalhar para poder sustentar, também contribuir na sustentação da família, porque as mulheres não tinham esse direito. Então foram muitos avanços, muitos movimentos nas ruas, para que as mulheres tivessem direito ao voto, para que as mulheres tivessem direito à sua opinião. Depois da Constituição Federal de 88 para cá, as mulheres tiveram um avanço em todas as áreas, em todas as profissões, se não me falha a memória, tem mulheres trabalhando. Tem mulheres trabalhando. As mulheres não poderiam se candidatar a cargo público, a vereadora, a prefeita, a senadora, a presidenta, não poderia se candidatar, já que ela não tinha o poder, de veto, de voz, de voto. E hoje a mulher passou a ter esse direito, pela nossa Constituição. Então foi um avanço. Então a mulher, ela, como já havia colocado, a mulher ela usa da sua força, da sua sabedoria, dada por Deus, para poder também edificar o lar, edificar a casa. Às vezes até numa criação dos filhos, quando o homem, geralmente o homem é mais duro na criação, às vezes o homem toma uma posição mais drástica diante de uma situação, e a mulher, às vezes ela deixa, minha mulher é assim, ela deixa, depois ela chega perto de mim e conversa. Não era assim que era para você ter falado, não era assim que era para você ter feito. E a gente pega essa situação, depois a gente vai, retorna e pede desculpa. A gente tem que descer do salto também, porque nós criamos filhos numa geração que é diferente da nossa geração, da nossa geração. Meu pai, que era militar, era uma geração dura, era uma geração dura. Hoje não é mais essa geração, a gente já muda. Até a forma de educar, alguns aqui, na minha época, eu estudava tabuada, era com a palmatória, ficava de joelho em cima de tampinha de caroço de milho. Existia aquela regra dura. Hoje não se faz mais isso, já mudou. A nova pedagogia de ensinar é a pedagogia do amor, de ensinar por amor, para demonstrar para o aluno esse entendimento. Agora, a responsabilidade não pode somente ser da escola, do professor, tem que ter a parceria também com a família. Então a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida a seu marido. Mas isso tudo é comum acordo. Comum acordo. Aí imagine você em casa, só o homem dita a regra, aí você fica agoniada, fica entalada, não tem coração nenhum que aguenta. Ou você explode com um balão, ou você infarta. Então é muito interessante quando ambos tenham como um acordo na hora de comprar um objeto. O homem tem vontade de comprar uma geladeira, um fogão, conversa com a mulher. Porque o olhar da mulher é diferente, até para pintar uma parede lá em casa. Dou para me pintar uma parede, a mulher lá para as tintas, eu comprei umas tintas para pintar, eu não quero nenhuma dessas não. Eu fico em casa agoniado querendo pintar, mas ela disse, eu não quero nenhuma dessas. Porque eu gosto de cuidar da minha casa. Mas aí eu tenho que pedir a opinião dela, porque se eu pintar, ela vai mandar despintar, como diz o ditado. Ela tem que ter o olhar de mulher, o olhar feminino. Esse olhar feminino, esse olhar diferente da gente, porque a gente olha muito racional. O homem, quando ele vai comprar uma calça, comprar um tênis, ele não anda experimentando, ele não anda em vários lugares não. Ele olha, observa, vê ali, compra e vai para casa. A mulher não, a mulher olha, experimenta, vai no outro, experimenta, vai no outro, experimenta, leva para casa, não se arrepende, vai lá e troca de novo. Abre o guarda-roupa, cheio de roupa, e assim, eu não tenho uma roupa para sair, um monte lá dentro. Isso é mulher. Mulher desse jeito.
E nós, enquanto homem, enquanto a gente não entender o lado feminino, se coloca no lugar dela. Não estou dizendo para o homem ser feminino, não, no sentido de vestir, né, as roupas femininas, mas no sentido de olhar a mulher, olhar com carinho. Porque mulher, como diz o ditado, é bicho bom, mas é complicado, é difícil. Mas Deus nos dá sabedoria também para cuidar da esposa, porque ela nos cedeu os filhos. Que maravilha! Ela nos cedeu os filhos, nossos filhos, ela cuidou com tanto amor, com tanto carinho, naquela barriga. Vai o homem querer ter a barriga, não é uma barriga para ter, né? Mas uma barriga para gerar uma criança, não há possibilidade. Então a mulher, nem principalmente nesse período também, é aí que tem que ter muito cuidado, porque é uma vida lá dentro. Amém? E o terceiro tópico é a responsabilidade dos pais. Aliás, a conduta do crente como filho, né? Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Doutrina, o que significa essa doutrina? Essa doutrina é uma orientação, é um treinamento, é um desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Todo lugar tem normas. Eu sempre falo para os meus alunos que na sala de aula existe norma, na escola existe norma, dentro da sua casa também tem norma, tem regras. Eu pergunto para ele: vocês ficam acordados até na hora que quer? Você assiste o que bem quer? Você chega na hora que quer? Não. Mas quem que impõe essas regras? Meus pais. Vocês gostam? Não. Mas precisa ter regra? Sim. Tem algumas regras que os pais colocam, que eles falam para nós, que não gostam, mas obedece, porque sabe que é o certo. Porque enquanto os adolescentes de hoje olham apenas um momento, nós, enquanto pais, já estamos vendo o futuro, os cuidados lá no futuro. Então, e a admoestação quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Aí entra a palavra, entra a doutrina. Entra a doutrina, mostrar o cuidado de honrar, de respeitar, de cuidar, porque uma hora nós vamos ficar velho, vamos ficar sendo dependente, irmão Sebastião. E quem é que vai cuidar de nós? É o vizinho, é? São os filhos. Mas os filhos, eles cuidam mediante o nosso tratamento para com eles, como pai. E a gente precisa mudar muito. Eu preciso mudar muito em relação ao tratamento. Já fui mais duro. Já estou cedendo. Já estou com 46 anos. Então a idade já está avançando, sou mais uma criança. Então precisa educar com amor, para que lá na frente o filho e o neto, para você que é vovó que cria neto, venha cuidar da gente na velhice. Se não tiver esse cuidado, os filhos, eles não têm esse entendimento de honrar. E o apóstolo Paulo coloca aí a questão do 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Porque o honrar é um mandamento de promessa, de obediência, e que terás dupla vida assegurada na terra. Um filho que respeita, um filho que honra o pai, isso é bonito demais, isso é interessante. Mas cabe a nós, enquanto pai, fazermos a nossa parte, porque somos o reflexo, somos o espelho. Então o mandamento promessa aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Viva muito tempo sobre a terra. Nós, enquanto nessa idade nós temos, nós sabemos o que é essa honra, nós sabemos o que é esse respeito, o amor, o carinho que nós temos para com os mais idosos, para com os pais. Mas cabe a nós introduzir na mente dos nossos filhos, para eles não falarem alto, para eles não entrarem na conversa quando a gente está conversando com alguém. O bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, são palavras mágicas que é de dentro de casa que vai para o mundo. Na escola, em reunião de pais e mestres, sempre eu falo a mesma frase. E nós, enquanto professor, nosso papel é instruir, não é educar.
Quem educa é a família. Entretanto, a gente termina assumindo um papel ou vários papéis: médico, advogado, juiz, pai, para poder orientar o filho. Olha que tem muitos filhos desorientados, viu? Tem muitos filhos desorientados. E aí que entra a questão da outra grande instituição, também criada por Deus, que foi a igreja. Então nós, seres humanos, nós precisamos ter um lar, nós precisamos ter um conhecimento, que é a escola que instrui, e também nós precisamos ter a igreja. É aqui que cabe, né, na ministração, na luz da palavra, coordenar, né, a nossa fé, levar a nossa fé a alcançar a salvação. Porque quando a gente ama, a Bíblia, o apóstolo Paulo coloca que o amor é o mandamento mais importante, aonde o próprio Cristo ele fala: um novo mandamento vos dou, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então esse mandamento com promessa para com os filhos, a gente enquanto pai, enquanto vovô, enquanto vovó, tem que ficar demonstrando isso para eles. Não só falando ama, não só falando perdoa, não só falando outras palavras bonitas, mas temos também que demonstrar para eles. Eles têm que estarem vendo. Eles têm que estarem vendo. Então, aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar, e os filhos o dever de obedecer e honrá-los. É essa a palavra neste momento que eu venho trazer aqui para vocês, não é? Que a família é a célula máter, é a instituição mais importante aqui na terra, porque dela saem bons políticos, dela saem bons médicos, dela saem bons advogados, bons professores, bons profissionais liberais. É a família que tem esse papel de educar para a vida. Amém? Então eu agradeço a oportunidade neste momento, e vamos orar, né, pastor? Vamos orar no final, né? Então, que o Senhor nos dê a sabedoria, amém? Em nome de Jesus. Irmã Lurdinha, louvando o nome do Senhor com o hino. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com o hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Vamos cantar o número 42. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, glória, glória. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória,
glória, glória com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai. Ao Deus varão conquistador, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou vossos grilhões com glória, 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 coroai. Eu quero cumprimentar a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvimos a lição bíblica muito bem comentada pelo nosso irmão, professor Jefferson, que nos trouxe nessa temática, ele que é o coordenador aqui na área 2 da família, e acredito que dentre mais alguns dias vamos marcar aí alguns trabalhos para casais, famílias, não aquela festa como fora elaborada, mas um trabalho, e o mais importante é a palavra de Deus, né, irmãos? Edificação espiritual, como nós vimos aqui nessa lição tão importante, tão maravilhosa, que fala-nos sobre a conduta do crente em relação à família. Eu quero fazer o resumo dentro de 5 minutos aos irmãos, como de costume, e dizer aos irmãos que esta doutrina que nós ouvimos nesta manhã, a lição é enfática em dizer a conduta do crente. Isso aqui é uma doutrina cristã, bíblica, que é totalmente ao contrário daquilo que o mundo ensina lá fora. Totalmente ao contrário, irmãos, daqueles que são sem Deus na vida, daqueles que não têm o temor de Deus dentro das suas casas. E a gente olhando para o estudo sagrado nesta manhã, a gente vê a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que hoje nós conhecemos a Deus pela sua graça e misericórdia. Importante é cumprirmos cabalmente a palavra de Deus. Eu sei que muitos dos irmãos aqui que são casados, o marido ainda não está na igreja servindo a Deus, ou a esposa talvez não esteja. Quem tem o privilégio de ser um casal crente na presença de Deus? Levante a mãozinha assim, deixa eu ver. Só os casais que estão na igreja. Alguns estão distanciados, outros ainda não conheceram a Deus. Mas os irmãos, a palavra do Senhor, a lição bíblica, ela é uma injeção de ânimo para todos nós. E quando nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, lá nós temos uma receita bíblica para a esposa que o marido não está ainda na igreja. Esse marido, ele pode ser santificado por você. E da mesma forma,
para o esposo que a esposa não está servindo a Deus. Pode ser santificada. Aí você entra no que está escrito aqui, nessa lição, muito bem comentado. Os irmãos estudem novamente. Nós vamos reestudar no próximo trimestre, aonde o ponto 1 é a conduta do crente, como marido. O ponto 2 é a conduta da crente, como esposa. Irmãos, aí entra a questão de ambos os lados, os casais, da submissão. Porque o marido é a cabeça da mulher, mas deve ser submisso a Deus, a Cristo. Glória a Deus. Cristo estar acima do marido. Dentro de casa, dentro do lar, no ensinamento cristão. O marido, claro que é o cabeça, né, irmãos? A última palavra deve sair, a esposa espera que seja dele, os filhos esperam que sejam dele, o marido. Assim como o Senhor é maravilhoso para com a sua igreja. Claro que não é por imposição, como já foi muito bem falado aqui nesta manhã. E a esposa da mesma forma, né? Deve ser submissa ao marido. E aí, claro que o marido planta para que ela seja submissa, como é submissa ao Senhor, com a concordância, com a paz, com a harmonia. E se não for ao Senhor, não tem submissão nenhuma, de forma nenhuma. Já foi falado, eu teria aqui alguns itens interessantes a passar para os irmãos, depois eu falarei isso aos queridos. E o terceiro ponto é a submissão dos filhos. Aí entra a questão também de como estamos criando a nossa relação de criação, como estamos admoestando, se é como diz a Bíblia, que os pais estão ensinando aos filhos, para que haja essa obediência e esta honra, esse respeito, esse amor. Há uma diferença bíblica clara, o texto, a redação aqui nos fala sobre isso, entre obedecer e honrar. Você está sujeito à obediência dentro da tua casa, enquanto você estiver dentro de casa. O filho tem que obedecer ao pai, aos pais. Depois, quando se casa, ele se coloca na postura de ser um líder. É isso? E será um pai. Mas mesmo assim ele tem que honrar. Sempre tem que honrar. Há uma diferença entre obedecer, que é de acordo com as instruções recebidas, e honrar, que é respeitar e amar. Isso tem que ser sempre, irmãos. Tem que ser sempre, né? Os filhos não devem desobedecerem a Deus ao obedecer aos seus pais. Não se requer que os filhos adultos obedeçam aos pais tiranos. Isso aqui é outra questão que deve ser analisada também. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens, é um mandamento sagrado. De repente o pai é um tirano, o pai é cruel, por questão de honra. Se o filho, o pai na velhice, isso acontece muito, não é verdade? Não é obrigação, mas ele chega e honra o pai, até financeiramente falando também, é uma questão de honra. Então, meus irmãos, a lição é muito clara, fica aí esses 3 tópicos, tanto para o homem, certo? O marido, com relação a amar a esposa, cuidar da esposa da submissão ao marido, e a questão também dos filhos, como devemos criá-los e como eles devem retribuir isso aos pais. Fiquem de pé, por favor. À noite, trabalho começa às 7 horas da noite. Os irmãos não deixem de vir. Não está vindo de manhã, dá para vir à noite, dá para cultuar a Deus.
Eu acredito que aqui é lugar seguro. Não dá para ninguém ser contaminado, não. Agora, se o irmão não está bem de saúde, fique em casa, cultue a Deus em casa, tem culto online, adore, faça oração com a sua família e deixa Deus operar de forma especial na sua vida. Glória a Deus. Abençoemos uns aos outros, estejamos na graça, nos cuidados, embora nós, na condição de filho de Deus, de crentes, salvos em Jesus, isso não quer dizer que você não deve usar a máscara. Coloque sempre o álcool em gel, quando não estiver perto da água, com sabão, para lavar bem as suas mãos, a questão da higiene. E até os bancos da igreja nós colocamos de forma dupla, para que de fato haja o distanciamento. Os irmãos estão percebendo isso. Eu agradeço a Deus, aos irmãos. Mas uma coisa eu digo aos irmãos: não obstante todo esse cuidado material que nós estamos tendo, a graça de Deus está sobre a tua vida, a proteção de Deus está sobre você, aleluia, a unção de Deus está sobre ti e a tua família, e você sempre vai prosperar. Glória a Deus, nada vai te atingir, e ainda que atinja você, mas você está coberto e guardado pelo sangue do Cordeiro, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Levante tua mão para o céu e diga glória a Deus. Agora aponte seu dedinho aí para o seu irmão, aponte para ele e diga: meu irmão, ou minha irmã, Deus é contigo, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, tu és um guardado de Deus, praga nenhuma chegará à tua tenda. Diga assim, amém. Glória a Deus. Cheguem cedo à noite, irmãos. Os trabalhos normalmente durante a semana, às quartas-feiras estaremos com a ministração. Estarei sempre ministrando agora nas quarta-feiras, como na quarta passada. Os queridos e amados irmãos, estejamos juntos no ensino e na educação cristã. Quero dizer aos irmãos que no próximo domingo nós teremos o que, irmãos? A nossa festa de encerramento do trimestre. Domingo pela manhã teremos aqui uma programação especial, e à noite será o culto aí em homenagem ao trimestre da Escola Bíblica Dominical, domingo à noite. Os professores estejam atenciosos, aquilo que será requerido a cada um de vocês. É nós que estamos aqui cultuando, que vamos fazer aí a festa em o nome do Senhor, porque, meus irmãos, a obra de Deus, ela não pode parar. Quem pode levantar as mãos ao céu e dar glória a Deus por isso? Deus abençoe os santos nesta manhã maravilhosa. Nós vamos encerrar a parte com os adultos, e agora vai entrar aqui os nossos pré-adolescentes, adolescentes, juvenis e jovens para o ensinamento desta manhã. Com a permissão do superintendente, o irmão Luiz Moreira, nosso superintendente, primeiro superintendente, foi ver a família ali em Riachão. Um abraço aí para o irmão Luiz Moreira, que Deus o abençoe. Homem de Deus, muito equilibrado na palavra, no ensino. Deus abençoe o irmão Luiz. Logo, logo estará de retorno aí para a glória de Deus. A irmã Lucinete, sua muito digna esposa, está também nas atividades da IBD. Peço ao irmão Jefferson, coordenador da família, que faça uma oração especial pelas famílias, e daremos as bênçãos apostólicas. Aleluia, vamos orar. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, glorificado, meu Deus, é o Teu nome, Senhor. Queremos, meu Pai, nas Tuas promessas, tudo está se cumprindo para a glória e honra do Teu santo nome, em Cristo Jesus. E como igreja, Senhor, aqui na terra, te pedimos, meu Deus, as Tuas bênçãos sobre cada família aqui presente, e aquelas que não puderam vir, Pai. Derrama com Teus olhos santos, com Tua graça, com Tua proteção, nos livrando, meu Deus, de todo o mal, Senhor. Assim, meu Pai, nós te rogamos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todas e todos agora e sempre. Amém. Evite o cumprimento com
com as mãos, faça isso, não é preciso pegar na mão do irmão durante esse período. Graças a Deus que os irmãos já estão educados com relação a isso, né? Bote a mão no coração, no peito, e Deus abençoe os queridos. Tem álcool gel aí na saída. E à noite cheguem cedo, irmãos, para cultuarmos ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Com as classes intermediárias, irmão Sebastião.